Bom, irmãos, hoje eu trazendo para os irmãos aí o que nós temos falado desde 2016 sobre a nova ordem mundial e a revelação do anticristo. Por quê? Porque o Eterno ele nos deu entendimento de grandes coisas. O Eterno nos revelou seu nome, revelou o nome do seu Filho, nos mostrou que não existe trindade, nos mostrou que esses nomes todos que estão nas Escrituras foram corrompidos, foram adulterados, e nos mostrou todas essas questões aí da nova ordem mundial, do estabelecimento do governo do anticristo, de quem é o anticristo, o antimachia, quem é o falso profeta. E aí hoje eu quero mostrar com documentos, mais uma vez, usando algumas imagens aí, depois no final, se os irmãos quiserem fazer algum comentário, os irmãos podem fazer, mais uma vez mostrando que nós não estamos fora em nada. Desde quando nós começamos a anunciar, nós ainda estamos dentro daquilo que nós começamos a anunciar desde 2016. Tudo está sendo cumprido diante dos nossos olhos. Pode não ter acontecido rápido, como nós pensávamos que ia acontecer. Está acontecendo mais lento, mas está acontecendo. Nós estamos vendo tudo se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo aquilo que foi falado desde 2016 ainda está em andamento e está se cumprindo. Nada daquilo caiu por terra. Então, é isso que eu quero mostrar nessa noite, mais uma vez, para os irmãos, usando os documentos. Então, o que acontece, irmãos? Essa questão aí da nova ordem mundial, nós estávamos falando sobre isso desde 2016, ou antes de 2016, só que isso, na época, era considerado como teoria da conspiração. Hoje já deixou de ser teoria da conspiração. Hoje, o mundo inteiro já está falando no surgimento de uma nova ordem mundial. Nós temos visto aí a Rússia, a China, temos visto aí os Estados Unidos, a Europa, tudo falando que está chegando agora uma nova ordem mundial. Então, deixou de ser teoria da conspiração. Agora, eles mesmos já estão anunciando que a nova ordem mundial ela está se iniciando agora na nossa época. Só que o que acontece? Está havendo uma disputa. Está havendo uma disputa para ver quem é que vai estabelecer a nova ordem mundial. Está havendo uma disputa entre a China, a Rússia, o Brasil e a Índia contra os Estados Unidos e a Europa. O Ocidente está numa disputa contra a Ásia, ali, contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, contra o Brasil e a China, para ver quem é que vai ser o líder nessa nova ordem mundial. E já tem muitas pessoas aí na internet aí que não conhecem as Escrituras, que estão dizendo que a China e a Rússia é que vai ser a líder na nova ordem mundial agora. Porque o Vladimir Putin falou que eles vão estabelecer a nova ordem mundial e eles vão ser líder dessa nova ordem mundial. Porém, o Ocidente lá com os Estados Unidos, a Europa com os Estados Unidos, está falando que eles é que vão ser o líder dessa nova ordem mundial. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós sabemos que quem vai ser o líder da nova ordem mundial é a Europa. Por que é a Europa? Porque a Escritura nos mostra que o anticristo, o filho da perdição, ele vem da Europa. Ele vem da Europa porque está registrado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Ali diz assim, ó, o povo de um príncipe que adivinha destruirá o santuário. E isso aconteceu. Os romanos, lá da Europa, hoje, no final dos tempos, vai ser formado por 10 países ali. Esses 10 países esse bloco já teve início já com Emmanuel Macron. Então, o que acontece? A Escritura nos mostra da onde vem o filho da perdição e da onde vem o último reino que vai governar o mundo, que está registrado no livro de Daniel, capítulo 7, e Apocalipse 17. Apocalipse 13 também fala sobre o último império, o último reino que vai governar a Terra. Esse último reino ele vai ser formado por 10 países da Europa. Então, quem vai liderar a nova ordem mundial não vai ser a Rússia, não vai ser a China. Quem vai liderar a nova ordem mundial vai ser a Europa. Não vai ser os Estados Unidos também. Por quê? Porque agora chegou a hora desses países, esses países que comandam o mundo hoje, cair por terra para que surja o quarto reino que está registrado em Daniel, capítulo 7 e Daniel, capítulo 9. E esse quarto reino, ele vai surgir, então, na Europa. Então, por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque nós que temos essa plena revelação que o Eterno nos deu, da última era agora, do final dos tempos, nós entendemos todas essas questões. Nós conhecemos tudo isso. Nós conhecemos qual é o nome do Eterno, qual é o nome do seu Filho. Hoje mesmo aqui,
Na hora do almoço aqui na minha casa, chegou um pessoal da turma da Testemunha de Jeová, e aí eles queriam conversar comigo. Eles andam de casa em casa. Eles queriam conversar comigo para poder falar sobre o nome do Criador do Universo. Aí, lógico que eu recebi eles, chamei eles para dentro. Só que agora que eu comecei a mostrar para eles o nome do Eterno, o nome do Eterno é Yahweh, o nome do seu filho é Yahshua, eles ficaram até escandalizados, porque aí eu mostrei que o nome não é Jesus, é Yahshua. Jesus significa isso é um porco. Então, irmãos, não adianta ninguém contestar, ninguém pode ir contra a verdade, como disse o apóstolo Paulo, a não ser a favor dela. Como nós ganhamos todas essas revelações, as pessoas têm que ouvir e não tem como contestar. Eles mesmos saíram daqui hoje, eles ficaram escandalizados com o que eles viram, porque para eles é um impacto. Para nós, não, nós já estamos acostumados com tudo isso aí, nós já temos mostrado vários vídeos aí que o nome do Eterno é Yahweh, que o nome do seu filho é Yahshua. Então, através dessa revelação, o Eterno abriu um leque, nós passamos a entender todas essas questões. Então, essa questão da nova ordem mundial, realmente ela está sendo iniciada através dessa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia agora e de todos os acontecimentos que está acontecendo no mundo. Esse BRICS aí, esse racha, essa divisão que está havendo aí no mundo inteiro aí agora, está havendo um racha, uma divisão entre o Ocidente contra a Ásia ali e esses países. Por isso que tudo isso tinha que acontecer agora, tinha que acontecer no final dos tempos. Por quê? Porque agora é a hora de levantar esse último governo, esse último império. Chegou a hora. Então, tudo tem que chegar junto. Por isso que no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Porque muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Daniel questionou ao Eterno e perguntou para ele quando aconteceria todas essas coisas, e o Eterno falou para Daniel: Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Quando o conhecimento se multiplicará e as pessoas correrão de um lado para o outro. Então, nós temos visto que o conhecimento, a tecnologia, tudo chegou agora na nossa época. Por isso que a nova ordem mundial agora está sendo estabelecida na nossa época, porque tudo tem que chegar junto. A moeda digital, precisa haver uma moeda no mundo inteiro, uma moeda única, a moeda digital, que vai estar entrelaçada com a marca da besta, que vai ser implantada nas pessoas, como eu já mostrei em vários vídeos, e vai ser uma tatuagem. E aí, nessa tatuagem, ali com certeza vai estar o chip para poder haver uma transação eletrônica. Então, essa moeda digital, hoje, ela é aceita em mais de 100 países. Mais de 100 países, agora, de uma vez, eles resolveram criar sua própria moeda digital. O Brasil mesmo agora já deu início na dele, na nossa moeda digital, e o real digital. Vários países, então, estão iniciando. Em 2024, agora, é que vários países é que vai aderir a essa ideia aí, da moeda digital. Depois vai haver uma moeda digital, então, para o mundo inteiro. Então, nós estamos vendo todas essas questões acontecendo diante dos nossos olhos. Tem que haver uma imagem com uma inteligência que fala por si só, como está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 13. Fala que foi dado fôlego à imagem da besta para que a imagem da besta pudesse falar e fazer morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Então, a imagem da besta hoje, nós podemos entender que ela vai estar ligada com a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, eles conversam com a inteligência artificial. A inteligência artificial interage com o homem, como se fosse um próprio ser humano, igual está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 13. Então, há alguns anos atrás, isso seria impossível. Antes de surgir o computador, isso seria impossível. Mas na nossa época, agora não. A inteligência artificial ela já conversa com o homem, ela interage com o homem, igual está registrado no livro de Apocalipse. Então, o que acontece, irmãos? Tudo está aí. E ninguém vai poder comprar ou vender. Por que não vai poder comprar e vender? Porque não vai ter papel moeda. É uma moeda digital. Se você quiser fazer parte desse governo que vai chegar agora, dessa moeda, dessas transações, desse governo da besta, se você quiser fazer parte desse governo para poder comprar e vender, você tem que aceitar a marca. Aqueles que vão ficar na tribulação vão ter que aceitar a marca. Então, nós estamos vendo tudo isso aí acontecer diante dos nossos olhos. E nós estamos vendo os próprios líderes do mundo inteiro falando dessa nova ordem mundial, que é necessário haver uma nova ordem mundial. O Lula mesmo falou agora, esses dias agora, já falou várias vezes, que é necessário haver uma nova ordem mundial. Eles estão loucos para poder cumprir a Agenda 2030. Tem o vídeo do Lula aí falando que só nos resta agora mais 7 anos. E eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco, onde Emmanuel Macron também fala sobre esses 7 anos, porque o Emmanuel Macron
tem 99,99% de ser o anticristo, filho da perdição. Tudo se encaixa nele, como nós temos mostrado em outros vídeos aí. Deixa eu só... Vou ir passando essas questões aqui, e aí depois eu vou usar as imagens. Aí eu vou usar as fotos aí, mostrando os documentos, mostrando que tudo aquilo que nós falamos em 2016 ou antes de 2016 está em andamento e está cumprido tremendamente. Tudo aquilo que nós passamos, nada daquilo caiu por terra. Muitos podem dizer, o arrebatamento não aconteceu em 2017, 2018, 2020, pode até não ter acontecido, mas as outras questões estão tudo aí, está de pé. O filho da perdição está sobre a terra, o falso profeta está sobre a terra, a nova ordem mundial está sendo estabelecida, o clima agora se tornou louco, o planeta está louco, o sol está esquentando demais, calor em várias partes, enchente em outros lugares, terremotos matando milhares de pessoas, igual o Yalcha falou que haveria terremotos, haveria fomes em vários lugares, epidemias, como aconteceu esse Covid aí. Então, essas coisas todas que foram profetizadas através de Yalcha, foram profetizadas através dos profetas, elas estão acontecendo agora na nossa época. O rio Eufrates secando para poder cumprir a profecia do Apocalipse, fala que o rio Eufrates vai secar. Esse calor imenso aí, cumprido, já está dando início àquilo que está registrado em Apocalipse, onde fala que o Eterno vai queimar os homens com o calor do sol. Então, nós estamos vendo aí estados aí aqui no Brasil mesmo, que já passou, aqui na minha cidade mesmo, teve, esse dia para trás agora, deu mais de 42 graus. Então, a temperatura está esquentando no mundo inteiro, o clima está louco. Lá nos Estados Unidos, agora eu vi aí uma reportagem de enchente inundando Nova York, enchente lá naqueles países árabes, Santa Catarina, aqui no Brasil, deu uma grande enchente. Então, todas essas catástrofes que estão acontecendo é para cumprir o que está escrito no livro de Lucas, o princípio das dores. E Alcha fala o princípio das dores, ele fala, é necessário que isso aconteça. Guerras e rumores de guerra, Taiwan querendo guerrear com a China com Taiwan, Coreia do Norte com Coreia do Sul, Irã contra Israel, Rússia contra a Ucrânia, tudo, Azerbaijão, tudo para se cumprir o que está escrito nas Escrituras. Então, nós estamos dentro daquilo que foi registrado. Apocalipse, capítulo 17, Apocalipse, capítulo 18, onde fala do surgimento da grande Babilônia, que é a unificação das religiões, das principais religiões, que nós temos visto lá naquele país árabe lá. Eles conseguiram fazer 3 templos lá, as casas abraâmicas ali, cristianismo, judaísmo e islamismo, as principais religiões do mundo se unificando. Por quê? Porque isso aí é o surgimento de uma única religião para que o falso profeta possa liderar essa única religião e levar todas essas pessoas a adorar o anticristo, o antimachia, quando afirmar que ele é o filho do Eterno que haveria de vir nessa terra, vai pregar que ele é o Machia, e as pessoas então vão processar. Então nós estamos vendo todas essas questões, a construção do terceiro templo, eles estão querendo construir o terceiro templo, já estão falando que tem lá no vídeo, lá já tem rabino falando que o Machia já está lá em Israel. Então todas essas questões aí que nós temos visto está se concluindo diante dos nossos olhos. Aqui, deixa eu ver se eu pego aqui alguma questão. Aqui, tá? Eu coloquei aqui sobre a revelação da besta e do falso profeta. Nós mostramos que Emmanuel Macron e o Papa Francisco, eles têm 99,99% de ser as duas bestas do Apocalipse. Por quê? Porque os dois têm que chegar junto. Eles têm que chegar junto com tudo isso aí que está sendo preparado, com todo esse cenário. Os dois têm que chegar juntinho. Então, os dois apareceram no cenário praticamente juntos. Emmanuel Macron e Papa Francisco. Emmanuel Macron está registrado no livro de Isaías, capítulo 8. Fala que o Emmanuel que vai vir com asas abertas, com um grande exército para destruir Israel. Emmanuel Macron está ali no livro de Mateus, que é um acréscimo feito pelo catolicismo romano para levar o cristianismo a adorar esse nome. Esse nome é o nome de blasfemo. Quando nós já mostramos aqui que o nome não é Emmanuel e nem Jesus. O nome do Salvador é Yalcha. E aí hoje o Papa Francisco já exalta esse nome, como nós vimos em vários vídeos aí, ele afirmando que o mundo precisa do espírito de Emmanuel. Então ele já está preparando o cenário, já está pregando esse nome de blasfemo, porque o anticristo, então ele vai vir com esse nome aí, o nome Emmanuel. Esse nome está registrado no livro de Isaías, como eu mostrei em outros vídeos aí. E aí muitos estão adorando esse nome, aceitando esse nome, por quê? Porque tudo é uma preparação, começou lá atrás. Hoje, no Espiritismo, tem o Emmanuel lá, que apareceu por Chico Xavier, que é o clone do Emmanuel Macron. Tem o Emmanuel lá no
no Vaticano, que o Papa carrega ele como criança, e quando você olha a foto daquela criança, olha a foto do Emmanuel Macron, você vê que é o Jesus dos olhos azuis, é o Jesus europeu, é o Emmanuel europeu, o falso Messias, o falso Machia. Então, esse cenário todinho foi preparado para a chegada dele. É tanto que fala o Espiritismo aí, a nova era fala que eles estão aguardando a criança da promessa que ia nascer no dia 21 de dezembro, o Deus Sol, que ia surgir lá no hemisfério norte. Fala que ele ia surgir no dia 21 de dezembro no hemisfério norte. Daqui a pouco nós olhamos a revista aí. Então, tudo isso é perfeito demais. Tudo isso não tem como sair fora disso aí. Só se nós rejeitarmos completamente a revelação que o Eterno nos deu de todas essas coisas. É um quebra-cabeça que tudo foi sendo juntado e montado, mas para ser revelado para quem? Para todo o cristianismo? Não. Foi revelado para a igreja de Filadélfia, foi revelado para o filho varão, foi revelado para aqueles que vão se prontificar para não ter que encarar essas duas bestas, encarar essa tribulação que vai surgir. Então, nós estamos muito próximos do arrebatamento acontecer. Estamos aguardando agora a Páscoa do ano que vem. Muito tardar 2025, mas eu não creio, no andar da carruagem que está indo aí, eu não creio que vai chegar até lá, porque aquela guerra da Ucrânia ali contra a Rússia, eu creio que já é o cumprimento do capítulo 38 e 39 de Ezequiel ali, onde fala que a Rússia vai dar meia volta e voltar contra Israel. Para ela dar meia volta, ela tem que estar indo para uma guerra. Então, aquela guerra ali, a Rússia está arrebentando com a OTAN e com a Ucrânia. Ela não vai perder aquela guerra ali. Por quê? Porque ela tem que descer contra Israel. Quem vai abater a Rússia e aqueles países árabes ali, o Irã e a Turquia, é o próprio Criador do universo. O Eterno fala que ele vai passar um anzol no queixo dele, vai fazer ele dar meia volta e vai descer. Então, eu creio que a profecia ela já começou. Ela já tá em andamento. Ezequiel 38 e 39, eu creio que já está em andamento. É tanto que lá fala que o combustível dessas armas que vai ser destruído na guerra de Gog ali vai ser usado durante 7 anos. É os 7 anos da tribulação. Então, todo o cenário, é como eu falei em um vídeo lá, eu falei, tem alguns personagens aqui que eu acho difícil eles não estarem no final da tribulação. Aí eu comecei a mostrar quem. Falei, o Papa Francisco é um que vai estar na tribulação. Eu falei, homens que estão vivos. Em 2017 eu falei isso. Homens que estão vivos. Papa Francisco, Emmanuel Macron, Vladimir Putin da Rússia, que eu falei assim, esse cara aqui é o príncipe de Rosa, Benjamin Netanyahu, inclusive Benjamin Netanyahu saiu, depois voltou de novo agora, e Donald Trump. Donald Trump, possa ser que ele sofra um atentado, possa ser que não, mas são personagens que eu vejo assim que eles foram eleitos para poder estar na tribulação. E aí, irmãos, então todas essas questões só nos mostra que nós estamos certos desde o início. Nada caiu por terra. Todo o cenário ainda continua de pé. Todo o cenário ainda continua perfeito. Tudo aquilo que nós mostramos está em andamento. Nada daquilo saiu fora. Eu vou pegar aqui algumas imagens aqui. Esse aqui, por exemplo, que nós acabamos de ver. Esse aí foi um dos documentos que nós usamos para mostrar que Emmanuel Macron, porque Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro. Seria muita coincidência isso. Olha aí, 21 de dezembro no hemisfério norte. 21 de junho no hemisfério sul. Então, ele nasceu no hemisfério norte. Nasceu na Europa. Ele nasceu no dia 21 de dezembro. Então, veja bem, irmãos. Aí, nos mostra que ele é a criança da promessa que veio para restaurar a natureza. Vou pegar outra imagem aqui. Emmanuel Macron quer fazer o planeta grande outra vez. Então, isso aqui tudo mostra que ele veio para cuidar da natureza e do clima do planeta, que é o que a criança da promessa veio para poder fazer. Aí, colapso climático chegou, alerta secretário-geral da ONU, em destaque nos jornais franceses. Então, o que a mídia vai trabalhar agora? Ela vai trabalhar em cima da questão do clima. Por que ela vai trabalhar em cima da questão do clima? Porque a criança da promessa que veio para restaurar o clima, restaurar o planeta, está em cima da Terra. A criança da promessa que era guardada está em cima da Terra. Então, eles vão bater em cima dessa questão do clima agora, que o mundo precisa de um salvador para poder restaurar as florestas, restaurar a questão do clima, que é o que ele quer fazer. Tornar o planeta grande de novo, é isso aí. Ele quer
Mostrar que ele é o salvador do mundo. Aqui fala sobre o plano de paz, não, o plano para zerar combustível fóssil na França até 2030. Então, ele trabalha em cima disso aí, ó, de restaurar e cuidar do planeta. Aqui nós vimos Francisco recebe Macron, aqui está escrito, a paz mundial no centro de conversa, 1 hora. Então, aqui já está mostrando que ele é aquele que vai vir trazer a falsa paz para o mundo inteiro, que nós já cansamos de ver essa questão também. Mas eu estou mostrando isso aqui só para confirmar aquilo tudo que nós estamos falando desde o início, que eu sei que os irmãos viram, mas outras pessoas vão ver essa live e aí elas vão ter a oportunidade de correr atrás e buscar. Em mais da semana, o Senhor da Paz. Isso aí é Macron saindo lá do... Se não me engano, é nos Estados Unidos. Não tem bem... Na Líbia parece. Então tá aí. Deus de 2017, as profecias estão todas batendo certinho. Ele quer 7 anos. Por que ele quer 7 anos? Porque ele já sabe que ele sendo o anticristo, ele sendo o filho da perdição, ele vai governar o mundo por 7 anos. Ele vai ser a liderança mundial do mundo por 7 anos. 7 anos. Então, são documentos que não deixam dúvida de que Emmanuel Macron é o anticristo, é o filho da perdição, o antimachia, e o Papa Francisco é o falso profeta. Não tem outro para encaixar no lugar do Macron e nem do Papa. Deus nos ama como somos, diz o Papa Francisco, que é a mulher trans. Então, o Papa Francisco, ele apoia essa questão do homossexual aí, ele apoia essas questões todas aí. Ele não vai contra nada disso aí. Mulher trans. Então, aqui é confirmando, e outro, sem contar que ele blasfema o tempo todo. O tempo todo, esse homem está blasfemando contra as escrituras para cumprir o que está escrito lá. Fala que ele vai parecer um cordeiro, mas ele vai falar como um dragão. Aí, ó, Macron assume o seu papel de liderança global. Tá vendo? Eles colocam ele como líder mesmo, não adianta, eles colocam ele como líder do mundo. Tem uma outra aqui que eu achei interessante, que lá em São Paulo já estão colocando câmeras com reconhecimento facial nos colégios, nas faculdades e em outros lugares lá. Então, essa questão da inteligência artificial, reconhecimento facial, a China se unindo com o Brasil para querer trazer o comunismo para cá, ó, quase tudo está pronto para o terceiro templo, aí, ó, o templo de Israel já. Então, irmãos, as profecias, elas fechou. Não tem para onde correr. Agora é questão de tempo. É questão de tempo. É só aguardar. Porque o que tinha que ser mostrado, o Eterno mostrou para nós. E não adianta querer agora deixar se levar por qualquer vento de doutrina. Esses dias agora eu vi um vídeo que eu fiquei até triste. Porque esse tipo de coisa só acontece com pessoas que não têm conhecimento e que não amadureceram. Eu vi aquele pessoal lá de BH, lá, uma mulher lavando o pé daquele senhor lá, que se afirma ser o próprio Yauch, e ele ainda dizendo para ela que o que ela fez vai refletir em toda a igreja. Qual igreja que ele está falando? Porque aquilo ali agora não é igreja, aquilo ali é uma seita. É uma seita maligna. A partir da hora que o cara se assenta no pedestal lá e afirma seu próprio machia, ainda aceita a pessoa lavar os pés dele, ungir os pés dele como se ele fosse o próprio machia, isso é muita fraqueza de cabeça das pessoas. Fazer uma coisa dessa aí é a mesma coisa que a pessoa lá em Brasília seguindo aquele Henrique Cristo sentado no trono. A pessoa recebendo praticamente uma adoração para si. Irmãos, isso é maligno. Então, essas pessoas que estavam no nosso meio e saiu e passou a seguir essas doutrinas, esses ensinamentos, a gente fica triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que são pessoas que, sei lá, deixam se levar por qualquer coisa. Então, a gente tem que estar firme, centrado na palavra do Eterno, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Isso é maligno, arrebenta com a mente da pessoa, com o psicológico da pessoa. Então, irmãos, estamos no fim, tá aí, isso aí faz parte também. Yauch falou que muitos viriam afirmando ser ele, e está acontecendo. A volta de Yauch não é dessa forma, não, como muitos estão falando que Yauch está na Terra, e não, ele vai vir, ele falou lá, e quando ele vier, ele vai aparecer em toda a Terra. Ele não vai vir descer aqui na Terra como homem e andar na Terra como homem, como ele andou aqui, não.
comendo no meio dos pecadores. Não, agora ele vai vir para arrebentar com tudo. Ele vai vir com um século de ferro, vai vir com uma coroa na cabeça, e ele vai vir para estabelecer o reino, ele vai vir para a guerra do Armagedon. Então, a chegada dele, o mundo vai estar um caos total, e quando ele aparecer nas nuvens ali, o sol vai apagar, as estrelas vão apagar, a lua não vai dar sua claridade, e fala que ele vai aparecer com grande poder e glória. Essa é a volta dele. Ele não vai vir aqui nascer de uma mulher, ou vir e ficar aqui na terra, ainda mais não. Ele vai vir agora com um cetro, ele vai vir como rei. Ele vai vir para governar, ele vai vir para estabelecer o reino dele. É diferente. Quando ele apontar lá em cima, a terra vai balançar toda, vai vir terremoto na terra toda, e ele vai vir para arrebentar com o exército da besta, vai vir para estabelecer o governo dele. É dessa forma que esse povo está falando aí.